Gente, hoje eu vou falar os 5 motivos pelos quais milhares de brasileiros têm deixado Portugal e estão migrando aqui para a Espanha. O primeiro deles, gente, é a questão salarial. Sim, gente, a Espanha tem um salário mínimo mais alto do que Portugal. E o que tem acontecido é que muitos brasileiros têm percebido que não tem valido a pena deixar toda a sua estrutura no Brasil para viver em condições muito desfavoráveis em Portugal. E aí, pensando em termos de salário, o salário da Espanha é sim maior do que o salário de Portugal. O segundo motivo, gente, é a grande crise imobiliária que vive Portugal. Aliás, gente, um detalhe: crise imobiliária é algo que existe em toda a Europa, ok? Porém, os altos preços, né, da moradia, principalmente em Lisboa, no Porto, tem feito com que muitos brasileiros com salário baixo e altos custos de aluguel comecem a repensar se vale a pena viver em Portugal nessas condições. E aqui, gente, vai uma coisa bastante importante. Normalmente, essa decisão aí em relação aos aluguéis faz com que brasileiros também comecem a repensar os centros, né, os maiores centros aqui da Espanha, como Madrid e Barcelona, e decidam migrar para outras regiões alternativas da Espanha, onde o preço do aluguel é sim muito mais barato. O terceiro motivo, gente, é o problema da burocracia. Portugal está vivendo um problema seríssimo relacionado às questões relacionadas à imigração. Tem milhares de brasileiros numa situação como se fosse um limbo. Não sabem quando vão sair os papéis, quando vai sair a regularização. Então, o sistema migratório português está bastante travado, o que dificulta muito a regularização das pessoas em Portugal. E a Espanha, apesar de também ter bastante burocracia, tá, gente? Aqui eu não minto não, tá? Aqui não tem fake news. A Espanha tem proporcionado melhores oportunidades e uma agilidade nesse processo de migração. Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, a Espanha está vivendo aí um grande processo de regularização em massa. Outro motivo, gente, que tem sim levado brasileiros a repensar em Portugal é a hostilidade, o preconceito, a xenofobia. Infelizmente, em Portugal, hoje os brasileiros são o maior alvo de preconceito e xenofobia por parte de portugueses. E aqui na Espanha, gente, não que não exista, ok? Isso é muito importante. Mas os brasileiros não são um dos grupos aí visados dentro disso. Então os brasileiros se sentem, principalmente em regiões mais alternativas aqui na Espanha, mais acolhidos, apesar da diferença de idioma, se sentem mais acolhidos aqui na Espanha do que em Portugal. E o último motivo é justamente a possibilidade de você ter a sua residência em apenas 2 anos. Se você está totalmente regularizado, com a sua documentação organizada, você pode, aqui na Espanha, em 2 anos, pedir a sua residência. E só em termos comparativos, gente. Em Portugal, esse número vai, esse ano, né, para 7 anos. Então, olha aí a diferença. Então, gente, esses são os motivos pelos quais os brasileiros têm optado por deixar Portugal e decidido migrar aqui para a Espanha. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, salve, compartilha com quem está em Portugal aí. Será que vale a pena? E aí, deixa o Portugal, vem para a Espanha. E, gente, qualquer dúvida você já sabe, eu sou a Letícia da YouGo. Um beijo, pessoal!